dia, meus irmãos, aqueles que romperam a madrugada. Pede por irmão do seu lado manter você acordado. E vamos para mais uma mensagem, mais um tempo com a palavra de Deus no livro de Jó. Amém? Então vamos lá. Bem, irmãos, como vocês sabem, eu acredito, o livro de Jó é virtualmente impossível de ser exposto em 4 dias que nós temos aqui. Então, capítulos específicos tiveram que ser selecionados e, é claro, já eliminamos os capítulos das falas dos amigos de Jó, que nós queremos aqui ver mais a pessoa de Jó e depois a resposta que o Senhor vai dar mais adiante. Então hoje nós vamos ficar no capítulo 6 e, sendo um capítulo um pouco mais longo, nós vamos lê-lo aos poucos, à medida que formos caminhando aí nas nossas lições da vida, da história de Jó, ok? Então Jó, capítulo número 6, peço que você abra aí e deixe sua Bíblia aberta e vá acompanhando. Nós chegamos agora, meus irmãos, a uma das respostas que Jó vai dar àquilo que ele está ouvindo. E essa resposta em particular tem a ver com a maneira como Jó está lidando com a situação que ele está passando. Então nós estamos com dois pontos importantes, ou melhor, 3 pontos importantes nessa história. A pessoa de Jó, que representa uma vida piedosa, uma vida consagrada, a realidade das provas na nossa vida e como interagimos com isso. Okay? São essas 3 realidades que estão se repetindo ao longo de cada mensagem. Então nosso texto começa da seguinte forma: então Jó respondeu: se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça. A quem ele está falando? Aos seus amigos. Ele já começa a mostrar que na opinião dele não tem como eles darem uma opinião balizada, justa sobre o que ele está passando, porque eles não estão nem entendendo o que está acontecendo. Então eles estão ali meio de pitaqueiro, né? Falando de algo que eles não estão entendendo o que está acontecendo. Então ele diz: se vocês pudessem pesar a minha aflição, pôr na balança a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior do que da areia dos mares. É claro que estou usando aqui de uma forma poética, certo? Inclusive Jó faz parte dos livros poéticos. Por isso as minhas palavras são tão impetuosas. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus me assediam. Surra o jumento selvagem se tiver capim, muge o boi se tiver forragem, come-se sem sal uma comida insípida, e a clara do ovo tem algum sabor? Recuso-me a tocar nisso. Esse tipo de comida causa-me repugnância. Se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora e eliminar-me, pois eu ainda teria o consolo, minha alegria em meio à dor implacável de não ter negado as palavras do santo. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso minha carne de bronze? Haverá poder que me ajude agora que meus recursos se foram? Então, a primeira parte, meus irmãos, desse desabafo, dentre muitos outros que Jó vai nos trazer, nos ensina o seguinte: número 1, uma vida piedosa está sujeito, pode sucumbir debaixo do peso das provas. Jó começa, meus irmãos, a já não dar mais uma resposta otimista àquilo que está passando na sua vida. A gente já viu isso no capítulo 3 um pouco. Jó já começa a mostrar: olha, eu não tenho esperança, eu não tenho solução, não tenho saída para isso. Se vocês entendessem, aí ele usa essa expressão exagerada, essa hipérbole, que eu estou debaixo de um peso imenso, as areias do mundo todo estão sobre mim, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho a solução que eu preciso. É por isso que ele usa essas expressões do jumento que tem capim, do boi que tem forragem, ou seja, eles têm a solução do seu problema, no caso a fome, e eu já não tenho.
Está pesado demais, vocês não conseguem compreender o que eu estou passando. E essa perspectiva, meus irmãos, que Jó nos traz, ela é importante, porque se nós não tomarmos cuidado, diante das provas, diante das lutas, diante das dificuldades, nós vamos acabar também numa postura de derrota, uma postura de pessimismo. A gente começa a não ver saída para o nosso problema. E a gente começa a achar que o nosso sofrimento é maior do que de qualquer outro. Como se jamais na história da humanidade alguém estivesse passando o que eu passei. Inclusive essa é a atitude que ele tem quando ele diz: vocês não conseguem entender o que eu estou passando. A gente não conhece a vida exatamente desses homens, desses amigos de Jó, mas ninguém sabe se eles já passaram por algo igual ou pior. Quantas vezes você já tentou conversar com alguém que está passando por um problema e a atitude dessa pessoa foi exatamente assim: ah, você não sabe o que eu estou passando. Ontem mesmo eu estava assistindo um vídeo, né? E a pessoa falou assim: você sabe o que é perder o ente querido? Aí o outro disse: sei. Quantos de nós sabemos o que é perder o ente querido? Mas na cabeça daquela pessoa, a dor dela era única, e essa é uma das dores mais comuns do mundo. Quantos de nós já perdemos pai, mãe, irmãos, cônjuges, amigos, irmãos em Cristo, na verdade? Mas aquela pessoa fez essa pergunta absurda: você não tem ideia do que eu estou passando? Você já perdeu alguém assim? A pessoa diz: sim. Porque nenhuma dor é inédita. Nenhum sofrimento é só meu. Nenhum problema foi inaugurado na minha vida. Deus não fica lá tentando criar uma coisa original, só por minha causa. É óbvio, meus irmãos, que a maneira como cada um de nós enfrenta, às vezes, o mesmíssimo problema, difere. E essa diferença, muitas vezes, é para pior. Porque o peso começa a fazer com que eu possa sucumbir debaixo das provas. Quando eu estava lendo esse texto, meus irmãos, eu lembrei do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é, sem dúvida nenhuma, um homem fora da curva, um homem notável. Mas ele também era ser humano, claro. Em algumas de suas cartas, irmãos, especialmente em 2 Timóteo, você nota que ele tenta não transparecer muito, mas ele tenta transparecer só o suficiente de que as atitudes de algumas pessoas não deixaram de ser sentidas. Por exemplo, ele fala de Alexandre, o latoeiro, ou seja, aquele que trabalhava com lata, né? Trabalhava com metais. E ele chega a dizer que esses homens que o abandonaram, ele faz uma pequena lista, né? Me causaram muitos males. Então percebam, meus irmãos, que o que Deus quer de nós não é uma postura como se a gente não enxergasse as coisas, se a gente não enxergasse a mão levantada contra nós. Porque isso é você florear a realidade e você fingir que nada está acontecendo. E eu também não acho que era isso que ele esperava de Jó. E aí, Jó, como é que está? Perguntaria a Deus. Está maravilhoso, enquanto eu raspo as minhas feridas. Não. Como eu disse já várias vezes, irmãos, Deus não é de porcelana. A sinceridade em admitir, sentir o golpe, isso aí doeu. Isso aí foi pesado. É importante, é terapêutico e curativo para com o Senhor e às vezes, inclusive, irmãos, para com um amigo, um irmão em Cristo, um conselheiro. Nós reconhecermos que as pernas deram uma tremida, deram uma fraquejada diante dos golpes. No nosso grupo de pastores, que também a gente usa para ajudar uns aos outros, alguns irmãos passam situações muito difíceis. Eu já contei para a igreja algum tempo atrás, porque isso já faz mais de 1 ou 2 anos que aconteceu, quando esse colega agiu segundo aquilo que deveria agir. Ele disciplinou um homem da sua igreja, junto com a liderança, mas disciplinaram um homem que estava implicado em pecado moral. E aquilo foi 1 semana e meia, uma coisa assim, antes do tempo das suas férias. Aí ele saiu de férias
achando que estava deixando a igreja tudo tranquila, tudo em ordem, mesmo depois de uma situação difícil como aquela. Nenhuma situação de disciplina é um momento agradável e nem tranquilo, claro. E ele foi. Quando ele retornou, a igreja tem uma casa pastoral, né? Muitas igrejas compram uma residência para o pastor, para que ele não tenha o peso do aluguel. Pois bem, quando ele chegou, toda a sua mudança estava na varanda da casa pastoral. Já devidamente empacotada. Eles tiveram, inclusive, esse carinho, vamos chamar assim. O homem que foi disciplinado era filho de um dos líderes da igreja, que na reunião discordou da disciplina, mesmo sendo um pecado moral, público, a cidade sabia, e do qual ele não tinha manifestado nenhum desejo de arrependimento. Porque, como nós já ensinamos na igreja, a exclusão do rol de membros, ela não é por causa de pecado qualquer, mas pecado da impenitência. Quando a pessoa é confrontada, mas ela se recusa a reconhecer o seu pecado, e se recusa a se arrepender do seu pecado, e se recusa a mudar. Esse era o caso. Mas o pai resolveu, como é que a gente fala hoje em dia? Passar pano, né? Para o pecado do filho, na liderança da igreja. Contudo, naqueles 30 dias da ausência do pastor, ele conseguiu fazer a cabeça da liderança da igreja, usando questões completamente fora do que estava acontecendo, daquela disciplina. Obviamente ele não tocou naquilo, e resolveram que eles precisavam de um outro pastor. O ponto aqui, meus irmãos, é que nós, colegas ali do grupo, nos juntamos a esse colega. E eu, no particular, falei para ele: fulano, como é que você está? Aí ele falou: você sabe, né? Eu falei: não sei. Eu já passei umas poucas e boas, eu não vou ficar aqui lhe enfadando com as minhas histórias, mas eu não sei. Quem chegou em casa de uma viagem que deveria ter sido um momento de descanso e de desestressar e encontrou esse quadro foi você. Como você está? E ele continuava dando respostas simpáticas, educadas. Eu falei: não, fulano, eu quero saber como você realmente está. E pode soltar o verbo, você não vai me escandalizar não, amigo. Aí ele falou assim: eu estou furioso. Porque foram tantos anos em que eu cuidei dessas mesmas pessoas que, para usar a expressão bíblica, levantaram o calcanhar contra mim. Eu estou me sentindo traído. E eu tenho vergonha de dizer que em algum momento eu me senti traído por Deus. É isso, meus irmãos, aquele momento que nós sucumbimos diante das provas que às vezes são mais do que a nossa humanidade aguenta. Pastor, você ouviu isso de um outro pastor? De outro homem, de outro ser humano. No final da nossa conversa, meus irmãos, ele falou exatamente o que eu falei agora há pouco. Eu vou dizer uma coisa: foi bom tirar a luva de pelica, né, como a gente fala. Foi bom arregaçar a manga. Foi bom falar. Muitas daquelas coisas, meus irmãos, são exatamente isso. Falar, desabafo. Mostrar a sua humanidade, mostrar que corre sangue, isso não é de barata, nas veias. Passado algum tempo, a gente continuava mantendo contato. De novo, perguntei: fulano, como é que você está? Agora eu sei que você está perguntando. Ele me disse: estou muito melhor. Porque Deus já começou a agir, já desmascarou o camarada lá e já começou a abrir as portas daquilo que Ele quer para o meu futuro aqui. O ponto, meus irmãos, é que quando nós estamos no olho do furacão, né, no meio do problema, no meio da situação, nós temos que tomar muito cuidado de como as estruturas da nossa vida vão resistir diante do peso que está sobre nós. O desabafo tem o seu lugar, a sinceridade, né, e rasgar o coração tem o seu lugar, porém, eu não posso deixar, meus irmãos, a amargura entrar de tal maneira, o amargor fixar-se na minha vida de tal maneira, porque o resultado que pode acontecer na nossa vida diante disso é nos tornarmos uma pessoa cínica.
uma pessoa que descrede tudo. Que a partir daquele momento começa nos seus relacionamentos a estar sempre com o pé atrás e uma mão fechada. Sempre esperando o pior. E sempre se preparando para o pior. Quando nós vemos em 2 Timóteo, Paulo, apesar da sinceridade dele a respeito de Alexandre e de outros, logo no mesmo contexto ele diz: traga comigo João Marcos, ele me é muito útil para o ministério. Ele começa um monte de notas positivas. Esses me abandonaram, mas Lucas não. E tem Timóteo com quem ele está escrevendo. Ele não se transformou numa pessoa que só via agora o pior. Ele continuava reconhecendo os valorosos e valiosos cooperadores que, detalhe, como Lucas, sempre estiveram lá. Às vezes, irmãos, as lutas, as provas, colocam óculos escuros em nós. Eu sei que não, quando irmãos estão de óculos escuros, não é uma referência a vocês, fica calmo. Esses óculos escuros literais aí são para proteger da luminosidade. Mas nós colocamos óculos escuros no sentido de que nunca a realidade volta a ser realmente colorida. E Deus, às vezes, já mudou tudo, certo? Está abençoando, está restaurando as coisas da nossa vida, manteve Lucas e Timóteos e João Marcos do nosso lado, mas eu só consigo ver o Alexandre. Só consigo ver o Demas, também é outro que está naquela lista, né? Só consigo ver esses, e não aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Precisamos, meus irmãos, portanto, tomar cuidado para não sucumbir, que as nossas estruturas não possam ruir debaixo do peso das provas. E ele continua, versículo 14. Um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Mas os meus irmãos enganaram-me com riachos temporários, como os riachos que transbordam quando o degelo os torna turvos e a neve que se derrete os faz encher, mas que param de fluir no tempo da seca e no calor desaparecem dos seus leitos. As caravanas se desviam de suas rotas, sobem para lugares desertos e perecem. Procuram água as caravanas de Temar, olham esperançosos os mercadores de Sabá. Ficam tristes porque estavam confiantes. Lá chegaram tão somente para sofrer decepção, pois agora vocês de nada me valeram. Contemplam minha terrível situação e se enchem de medo. Alguma vez lhes pedi que me dessem alguma coisa, ou que da sua riqueza pagassem resgate por mim, ou que me livrassem das mãos do inimigo, ou que me libertassem das garras de quem me oprime? A segunda coisa, meus irmãos, que Jó nos mostra nesse texto, 14 a 23, é que uma vida piedosa pode ser desanimada pelo abandono das pessoas. Que é muito daquilo que eu falei sobre a situação de Paulo, mas aqui em particular, meus irmãos, olha a atitude de Jó. Ele inclusive diz: um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Ele não está falando de si. Ele está falando que se eu ainda fosse um homem sem esperança, desesperado, ainda assim eu merecia, eu precisava da compaixão de vocês. E aí ele compara, meus irmãos, esses seus amigos a riachos temporários. Eu acho isso aqui muito interessante, irmãos. Por quê? Aqui o nosso igarapé deste banho, até onde eu saiba, não seca. Ele tem a cheia e tem agora, né? Onde você diz que o pessoal está tomando banho de cuia lá embaixo, né? Deita assim, joga que está com um palmo. Mas quando ele está na cheia, irmãos, ele chega aqui acima da quadra, já chegou acima da quadra de vôlei, quase aqui na verdade no poste ali. O caseiro anterior me mencionou isso, na alta mais cheia que teve aqui. Então ele nunca seca. Agora imagine só, aqui no caso ele serve só para o lazer, mas vamos supor que nós tivéssemos aqui uma plantação e que dependesse desta água. Como a plantação pode depender de um riacho temporário? No Nordeste nós temos muitos casos disso, por causa obviamente da pouca chuva, em que literalmente o riacho seca. Interessante, meus irmãos, no Oriente Médio, se alguém puder pegar aquela folha vai ser meio importante para eu ler o resto do texto.
e o vento levou. Lá no Oriente, meus irmãos, não necessariamente na terra que Jó está, porque é uma terra com uma hidrografia muito vasta, obrigado. Mas na terra de Israel, meus irmãos, nós temos riachos assim, nós vimos riachos assim, seco, absolutamente seco, tão seco que a estrada atravessa e segue. Normalmente nós passamos e só está lá a canaleta do riacho, né? O leito do rio. Aí começa o degelo do Monte Hermon, e essas águas vêm descendo, e eventualmente chegam até ali. E se não tomar cuidado, dependendo da quantidade, pode até ser algo perigoso. Mas para pensar, você depende daquela água e ela não está lá, é um riacho temporário. É dessa forma que Jó vê os seus amigos. Ele esperava água, ele esperava refresco, ele esperava alívio que a água, né, bebida ou onde você se banha traz para nós. Mas o que ele diz? Não encontrei nada. Ele vai continuar poeticamente dizendo que caravanas de suas rotas vão para o lugar deserto, procuram as águas, as caravanas de Temar, mas ficam tristes. Estavam confiantes, lá chegaram para somente sofrer decepção. Para bom entendedor, pingo é parágrafo. Vocês são uma decepção na minha vida. É o que ele está falando para os seus amigos. Porque nós já lemos o livro de Jó, inclusive este ano. Amém? Oh, aleluia. Porque na leitura cronológica que nós fazemos, né, irmãos? É o segundo livro a ser lido, né? Gênesis, depois Jó, e aí voltamos para o Pentateuco. Pois bem, então você sabe qual é o teor das falas desses amigos aqui. Amigos da onça, que ficam estrurrando no ouvido de Jó, vez após vez. O mais jovem é o melhorzinho. Tanto é que no final Deus vai criticá-los veementemente. Muitas vezes, meus irmãos, nós não vamos receber das pessoas o retorno que precisamos. Eu quero dar um conselho para quem logo, se alguns já não me veem assim, já vão me ver mais do que apenas presbítero no cargo, mas também na idade, né? 54 este ano. Crie galinha, não crie expectativas sobre pessoas. Pelo menos a galinha vai lhe dar os ovos. Essa não é uma fala amargurada, meus irmãos. Ame as pessoas. Não seja cheio de reservas, cheio de defesas, Não é isso que eu estou dizendo. Pastor, mas só tem base bíblica para isso? Tenho. Jeremias diz que maldito é o homem que confia no homem e faz dele a força do seu braço. Porém, bendito aquele que confia. Você vai contar na Bíblia também o seguinte: ainda que meu pai e minha mãe são as duas maiores expressões de amor, cuidado e dependência que nós temos na vida. É ou não é? É claro, meus irmãos. Tem pai cafajeste, tem mãe megera, com certeza. E talvez o meu coração sangra por você se você por acaso tem uma experiência dessa. Eu não consigo nem imaginar o que é isso. Porque eu literalmente tive pai e mãe que poderiam dar a vida por mim. E eu e minha esposa tentamos ser o mesmo. Então eu não consigo imaginar aonde é você ser decepcionado do pior lugar que poderia ser. E que em nome de Jesus seu coração seja sempre curado disso. Porém, a Bíblia diz: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonassem, o Senhor de jeito nenhum. Nunca irá acontecer. Na verdade, meus irmãos, Ele é a cura para qualquer abandono humano que possa haver. Jó vai chegar lá no final do nosso livro bem, pleno, melhor. A fala da sua esposa no capítulo 2, as abobrinhas que seus amigos vão falar no livro inteiro, não deixaram nenhuma marca, nenhuma cicatriz na vida de Jó. Eu quero lembrar de novo do exemplo de José.
Era ou não para esse rapaz ser amargurado? Era ou não para esse rapaz ser cheio de cicatrizes, até nem muito bem curadas? O temor dos irmãos de José, quando Jacó morre, sei lá no capítulo já, né, 49, 50 de Gênesis, já está acabando. Jacó morre, Israel morre. Imediatamente, gente, nós estamos falando agora de homens adultos. É provável que a essa altura do campeonato, Benjamim já tinha 30 e blau. Estou falando de homens de 40, 50, 60 anos. Não estou falando de menino, não. Mas quando seu pai morre, qual é o temor deles? Agora José vai se vingar. Ele vai à forra. Agora ele vai fazer o que ele está aguardando o tempo todo. Agora a gente vai conhecer José de verdade. E é realmente conhecer o José de verdade. Estaria eu, disse José, no lugar de Deus? Vocês intentaram para o mal, mas Deus transformou o mal em bem. É verdade, irmãos, Deus foi tratando a vida de José durante muito tempo, mas o resultado era uma pessoa que não colocava expectativas em outros. A sua expectativa estava naquele que estava realmente conduzindo a sua vida, o Senhor. O desânimo por causa do abandono das pessoas é uma possibilidade, mas não precisa ser uma realidade. Tanto quanto o sucumbir debaixo do peso. Essa é uma possibilidade, irmãos. Essa não é o decreto sobre a sua vida. Não é o roteiro da prova. Passou pela prova, vai acontecer isso. Não, isso são alertas. Aquilo que Jó está experimentando serve de um aviso. Serve de um conto de precaução para nós. Eis o que pode acontecer. Tenta um caminho diferente. Tenta um caminho mais abençoado. Tenta um caminho que glorifica a Deus e obviamente abençoa a sua vida. E nós, no nosso texto, 24 a 30, Jó vai continuar dizendo o seguinte: ensinem-me e eu me calarei. Mostrem-me onde errei. Como doem as palavras verdadeiras, mas o que provam os argumentos de vocês? Vocês pretendem corrigir o que digo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Vocês seriam capazes de pôr em sorteio o órfão de vender um amigo por uma bagatela? Mas agora, tenham a bondade de olhar para mim. Será que eu mentiria na frente de vocês? Reconsiderem a questão, não sejam injustos. Tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Nessa última sessão, meus irmãos, Jó questiona os seus amigos, porque ele se vê injustiçado. Injustiçado pelos discursos deles, que, detalhe, mal começaram, ainda tem muita coisa pela frente. E de certa forma, irmãos, a gente vai ver e tirar isso mais do restante do livro, injustiçado pelo Senhor. Em determinado ponto ele vai questionar ao Senhor se aquilo que ele está sofrendo, passando, está em equilíbrio ou está em justiça diante de qualquer coisa que ele tenha feito. São racionalizações que a gente faz quando a gente passa por um problema. É muito fácil, inclusive, para nós olhar para o lado. Senhor, por que eu estou passando por isso? Olha fulano. E a gente começa a citar a nossa justiça própria. Senhor, por que eu estou passando por essa dificuldade financeira? Eu sou dizimista. Inclusive eu estou participando lá do plano que o irmão Sérgio colocou lá. Todo mês lá no Banco Cora eu tenho contribuído com a obra da igreja. E esse outro irmão, eu sei por amar dele, Senhor, que não é bem assim não. E está tudo bem com ele, por que não está comigo? Ou por que eu estou passando essa dificuldade na saúde, nos relacionamentos? Senhor, o senhor está lembrando daquele outro membro lá da igreja que ele é um nó cego. E parece que está tudo bem com ele. Lembra do Salmo, meus irmãos, em que o salmista faz exatamente isso, mas com os incrédulos? O salmista diz, eu sempre confundo se é o 73 ou 78, mas é um dos dois. O salmista diz o quê? Olhei para o caminho dos ímpios, não tem problema nenhum, estou parafraseando. Está tudo ótimo.
os filhos deles estão bem, a casa está bonita, o caminho deles é retinho e não tem buraco, nada acontece com eles. E como é que o salmista muda, meus irmãos? Quando ele se volta para o Senhor. Mas enquanto isso, terceira lição de hoje e última, uma vida piedosa pode lutar com um senso de injustiça diante das suas provas. O grande problema, meus irmãos, desse senso de injustiça é que, em última análise, nós estamos reclamando de quem? De quem? Claro. Porque nós cantamos que Ele é soberano. Nós cantamos que Ele dirige a nossa vida. Nós cantamos que Ele controla todas as coisas. Então, Ele está no controle disso aqui também. De fato, meus irmãos, Jó perdeu um pouquinho a perspectiva de, inclusive, ter sido o Senhor que permitiu que esses homens chegassem até aqui. Eu levantei a possibilidade, a suspeita, que talvez, inclusive, eles tenham vindo por sugestão do inimigo, tá? Mas ainda assim, seria o Senhor que permitiu. Vamos dar uma olhada na nossa história? Será que você já passou, meu irmão, uma grande luta, sentiu-se injustiçado pelo curso da sua vida, pela forma e da maneira como as coisas aconteceram? Injustiçado talvez pelo abandono das pessoas, no nosso segundo ponto. Injustiçado por essa aprovação como um todo. Eu não mereço isso. Eu vou copiar aqui uma mensagem que eu ouvi há muito tempo, em que um pastor disse que, em um aconselhamento, uma irmã disse, chorou as suas mágoas e disse: pastor, eu não mereço isso. E o pastor disse: irmã, eu entendo a sua indignação, mas deixa eu dizer sinceramente, só existe um ser humano na face da terra que não mereceu em absoluto o que foi feito com ele, e certamente você não é esse ser humano. Apenas o Senhor Jesus era absolutamente inocente. Apenas o Senhor Jesus, meus irmãos, não precisava passar por nada do que ele passou. E ainda assim, o autor de Hebreus diz que Deus usou as provas na vida do seu próprio Filho, o Deus encarnado, para que ele aprendesse pela obediência. E cá estamos nós. Nós queremos ser como Ele. Nós cantamos: dá-me um coração igual ao teu. Mas eu quero passar pela escola de Jesus, eu não quero passar nem para a escola de Jó, quanto mais pela escola de Jesus. Algum delírio, meus irmãos, penetrou no nosso coração, em que nós acreditamos na mentira, e ela com certeza é diabólica, que mudança, maturidade, crescimento, melhoria na nossa vida vai vir por algum tipo de estalar de dedos, ou, né? No final desta mensagem eu vou fazer um apelo aqui ao altar. Termo inventado pelo povo evangélico que não existe na Bíblia. Não existe altar nenhum aqui. No máximo pode chamar de plataforma, palanque, degrauzinho, qualquer coisa, mas altar não tem. Mas as pessoas acham que você vai vir aqui numa convocação ao altar, né? O pastor vai orar na sua cabeça, porque é claro, a oração do pastor é especial. E todos os seus problemas vão acabar. Isso é o evangelho tabajara, né? Todos os seus problemas acabaram agora, por causa disso aqui. Quer ver só? Quantos já passaram por essa experiência de um pastor chamar à frente para orar na sua vida e você foi? Eu fui. Não tem vergonha não. Quantos já foram? Ótimo. Como foi o seu dia seguinte? Foi maravilhoso, perfeito, tudo mudou? Porque o meu foi a mesma coisa. Eu só estava com a cabeça mais perfumada, porque teve já um que estava com um perfume tão, uma colônia tão forte, que eu cheguei em casa, obscureceu o meu perfume e fiquei cheirando com a colônia dele, que ele passou na minha cabeça, picado. Mas não mudou nada. Porque não muda, irmão. Ah, ainda tem o óleo ungido, né, irmão? Confessa, irmão, confessa. Quando ele é cheiroso, irmão, está bom. Mas tem uns que são assim, um cheirinho brega. Sabe aquela coisa que vem de feira, aquele perfume de feira? Tem uns óleos ungidos que tem aquele cheiro ruim de colônia
barata, aí tu volta para casa e está cheirando mal. Benefício zero. O ponto aqui, meus irmãos, é que nossa mudança não vem assim. O tratamento de Deus na nossa vida não é tiro de 100 metros, não é miojo, não é micro-ondas. O tratamento de Deus na nossa vida, para manter as figuras, é maratona. E se você quiser a figura do miojo, não, é aquele macarrão de antigamente, que você tinha que colher o trigo, triturar o trigo, fazer a farinha, fazer a massa, cortar em fileirinha, para ir fazer o trigo. Esse é o tratamento de Deus. Leva tempo. Não é rápido. Não é micro-ondas, é forno a lenha. Do qual você inclusive vai ter que buscar a lenha. Não está cortadinha não. E aí o problema, irmãos, é que nós não queremos assim. Como eu falei ontem, não temos ideia de quanto tempo durou esse período do livro de Jó, esses 42 capítulos. Mas eu sei que durou o tempo exato para que Deus tratasse a vida deste homem. Portanto, meus amados, todo deserto tem tempo determinado. Todo deserto tem um tempo certo. E o tempo certo, o Senhor soberanamente já decidiu, até que Ele trate na nossa vida. Enquanto isso, precisamos cuidar do nosso coração, para não sucumbir diante do peso das provas, das lutas, para não desanimar por causa do abandono das pessoas, das suas atitudes, da sua incompreensão, dos seus conselhos meio atravessados e não exatamente do alto, e também para não ser tomado por um senso de injustiça. Tadinho de mim, coitado de mim, por que isso está acontecendo comigo? Muito pelo contrário, precisamos crer que o Senhor está no controle, que inclusive está usando essas pessoas que não é exatamente a quem nós gostaríamos de ouvir, e continuar crendo, meus irmãos, para tomar inclusive uma frase que o próprio Jó vai nos dar, belíssima: eu sei que o meu Redentor vive. E nós podemos inclusive adaptar: ele já se levantou sobre a terra. Ele está presente na vida de cada um de nós, independente de onde for. Deus querido, muito obrigado porque nós podemos na Tua Palavra encontrar direcionamento para os momentos mais difíceis que o Senhor mesmo pode ter reservado para nós. Obrigado, Deus. Nós agradecemos inclusive pelo Senhor ter registrado na vida de Jó, de José e de tantos outros, do Teu próprio Filho, esses exemplos maravilhosos, para que quando for a nossa vez, nós possamos ter conselhos da Tua Palavra, como Teu servo Paulo deixou, que são escritos por nossa causa, por nós, sobre quem vem o fim dos tempos, e possamos viver de uma maneira que lhe glorifique e que sejamos abençoados. Em nome de Jesus. Amém.